Vamos chegando, minha gente, vamos chegando. Agora vamos falar sobre a terceira parte de nossa aula, aplicações clínicas desse conhecimento aí de fisiologia do sono que a gente está colocando aqui para vocês. Pessoal, vocês estão vendo aí, um actígrafo, que é um reloginho aí muito especial. E esse actígrafo faz algumas coisas aí interessantes. O que o actígrafo faz? Ele produz a actigrafia, que é um método não invasivo para você fazer a avaliação dos ciclos, a atividade, repouso, vigília e sono. Esse dispositivo ele consegue medir, consegue mensurar a atividade motora grossa. E isso é uma monitorização continuada. Então você coloca esse reloginho e se você estiver aí durante o dia fazendo suas atividades, esse aparelho vai fazer alguns registros em um mapa, que é a actigrafia, para a gente poder fazer a análise e o estudo depois. Bom, por que isso aí é interessante da gente conhecer? Vejam bem aí, vou mostrar para vocês aí um mapa de actigrafia. Se vocês olharem lá no alto, vocês vão ver, né, que as datas, né, uma actigrafia bem antiga, do ano 2000, mas vocês vão ver aqui, ó, os dias se passando. Aqui, olha, as horas, meia-noite a meia-noite. Isso foi um trabalho de Cláudia Moreno, de 2013, tá? O que ela avaliou? Ela avaliou uma população lá de trabalhadores e aí colocou esse dispositivo para poder estudar como é que era a relação de trabalho, de atividade com sono. Então vejam lá, se não tem registro, pessoal, ou se os registros são muito poucos, igual vocês estão vendo aqui para o lado de cá, significa que a pessoa está dormindo, né? A gente não falou que o sono a gente precisa diminuir a atividade, o sono não REM, as 4 fases, a pessoa vai ficando mais paradinha, mais quietinha. Aí tem o sono paradoxal, que é o REM, que alguns movimentos podem acontecer, mas ele está em situação motora mais relaxada do que o sono não REM. Então, esses movimentos que podem acontecer aí durante o sono. E aí a gente vai observar esses traçados aqui. Vejam a comparação com esses outros traçados, que são traçados ali quase que continuados, são traçados mostrando que na nossa vida de relação, nosso dia a dia, a gente está o tempo todo movimentando e aquele aparelhinho vai estar registrando isso nesses barramentos. Tá bom, Leandro, mas daí o que a gente faz com isso? A gente faz o seguinte, vamos ver agora este mapa daqui, tá bom? Então, olha do lado de cá, né? A pessoa não estava sendo monitorizada ou estava dormindo, entrou em atividade, aqui ela ficou mais parada, atividade, aqui ela dormiu, né? Nesse dia 16 aqui, ela dormiu aqui mais ou menos aqui de meia-noite até ali, talvez ali umas 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, talvez. Aqui, né? Então estão vendo aqui que o registro dela está bem falhadinho ali, mostrando que ela não estava em movimento. Vejam que a partir de então, essa pessoa começa ali a entrar em algum tipo de atividade, ela vai, olha, ó, movimento aqui, ó, esse dia todo, esse dia 16, descansa aqui só um pouquinho, né, talvez aqui meia hora, depois continua, ó, dia 17, continua, depois descansa um pouquinho aqui, talvez 10, 15 minutos, continua, meia horinha aqui talvez, continua no dia 18, descansa aqui um pouquinho, continua, dia 19 continua, para aqui um pouquinho, alguma coisa talvez aqui em torno de uma hora, mas quando é que essa pessoa vai dormir, pessoal? Olha lá, não é no dia 19, vai ser no dia 20. E mesmo assim no dia 20 vai ser aqui, ó, talvez de 2 horas da manhã até aqui alguma coisa em torno de 9 horas, ou seja, ficou do dia 16, 17, 18, 19. Foi dormir lá no dia 20, ou seja, no quinto dia. Vocês acham que uma pessoa como essa tem alguma condição de estar fazendo algum tipo de atividade? Temerário, né? Agora, se eu contar para vocês que essa pessoa aí, sabe o que era? Era um motorista de caminhão. E aí talvez a gente consiga entender e explicar por que acidentes, às vezes, tão graves acontecem com essas pessoas, né? Por vezes, antigamente, antes da lei do caminhoneiro, não existia tanta regra para poder ser cumprida, eles faziam jornadas aí de trabalho bastante extensas, como a gente está mostrando aqui. Isso teve uma modificação com a lei do caminhoneiro, que aí determinou que, né, uma jornada máxima de trabalho e um descanso aí, interjornadas.
Agora vejam, estamos falando ali dos caminhoneiros, mas os médicos, os profissionais de saúde, também têm jornadas de trabalho às vezes muito longas, plantões de 12 horas, às vezes dobra 24 horas, 36 horas. O que acontece é que muitas vezes esses profissionais vão à exaustão. Aqui são algumas fotografias que certa vez aí alguém tirou uma fotografia dessa e colocou, olha que absurdo, a médica está dormindo, a enfermeira está dormindo, absurdo isso aí está dormindo. Está dormindo por causa da exaustão, está dormindo porque está aí 24, 36 horas acordado. E muitas vezes não é porque quer, não. Muitas vezes é porque precisa para a sua própria subsistência, dado aí o achatamento dos valores, dos honorários pagos aí aos profissionais de saúde. Mas vejam lá, se a gente falou bastante sobre isso, né? Se é no sono, não REM, fases 3 e 4, que a gente descansa fisicamente, e no sono REM, que a gente faz a faxina mental, a fixação da mental, a formação da memória, esses profissionais aí, estando extremamente cansados, vão ter alguns problemas. Né? Se o sono, então, consolida a memória, conserva a energia corporal, restaura aí as nossas capacidades, indivíduos que não dormem, e não dormem cronicamente, podem ter aí problemas que são bastante sérios. Então vejam aí, no ano de 2009, fizemos uma pesquisa pela faculdade, entrevistamos cerca de 215 caminhoneiros lá do Ceasa. Verificamos que 49,8% permaneciam acordados por um período de 13 a 24 horas, enquanto 22,1% permaneciam acordados por 25 horas ou mais dirigindo. 49,5% dos motoristas dormiam em períodos inferiores a 5 horas, em um período de 24 horas, né? Um turno de 24 horas. E apenas 8,9% dormiam mais do que 8 horas naquele mesmo período. Entre os usuários de anfetamina, sim, o que é anfetamina? É uma droga estimulante, né? Um medicamento que você tem as indicações para isso, mas anfetamina aqui, eles usam para quê? Poder ficar acordado, porque precisam trabalhar. Então vejam que coisa perigosa. Querem manter-se acordados à base de medicamentos. É fato que, vejam lá, aqueles que usavam as anfetaminas para ficar acordados, 75,8% dormiam menos do que 5 horas num período aí de 24 horas, ou seja, nas 24 horas dormiam só 5 horas. E 39,1% dos usuários não dormem menos do que 5 horas no mesmo período. Vejam lá, aqueles que usavam anfetamina, 79% eram quem? Os mais jovens. Sabe por quê? Porque os mais velhos acabavam aprendendo, por motivo de dor, né? 21% ali desses que usavam eram mais velhos, os mais velhos acabavam aprendendo que aquilo dá acidente, que chega um momento que o seu corpo não consegue ficar acordado. Né? Aquelas substâncias que a gente falou lá, que provocam sono, produtos de metabolismo, né? Adenosina, prostaglandinas, vão estar ali fazendo aquelas estimulações nos receptores ali específicos. Para quê? Para poder fazer a indução de sono. É muito difícil de você, estando acordado muito tempo, tendo produtos de metabolismo, e fazer uso de algum medicamento para manter acordado durante muito tempo, 24, 36, 48 horas. Então acabava acontecendo acidentes. E acidentes às vezes graves, e por isso que os caminhoneiros aí mais velhos acabavam aprendendo que isso aí não era uma coisa legal de ser feita. Pois bem, os que não usavam anfetaminas, 33,4%, 10 anos de experiência. 66,7% mais do que 10 anos de experiência. Isso corrobora o que eu estou contando para vocês aqui, que aqueles que eram mais velhos de profissão, aqueles que tinham mais experiência, acabavam aprendendo que isso não era uma coisa muito legal aí de ser feita. Lojão da Economia, a loja do povo, tem duas lojas para fazer consulta de caminho mais social e você comunicar muito mais. Isso aí, pessoal, chama quebrar a carreta bitrem, fazer a quebra. É uma brincadeira perigosíssima que eventualmente a gente vê acontecer. Então veja, está sendo filmado por um outro caminhão que está atrás, e aí esse caminhão à frente está fazendo isso aí. Você imagina o seguinte, é você que está vindo ali do lado de lá. É uma situação muito séria, pessoal, uma situação que assim, as anfetaminas mantêm a pessoa acordada, mas colocam a pessoa num estado, às vezes, bastante complicado de raciocínio, de reflexão. Né?
Então há que se a gente estar bastante atento com esse tipo de coisa aí, porque acidentes acontecem e acidentes acontecem por causa de causas, né? A novidade interessante para a gente é o seguinte: antigamente a gente tinha lá o actígrafo, que é esse relógio que vocês estão vendo aqui. Hoje nós temos relógios modernos. Relógios aí da Apple, por exemplo, o Apple Watch, ele também faz a mesma coisa. Outros relógios de outras marcas aqui também fazem também esse registro de movimento. O próprio telefone celular de vocês, se for um smartphone, eu acredito que a grande maioria dentro dele, ele tem o que a gente chama de acelerômetro. E esse acelerômetro, ele é capaz de gerar o quê? Esses gráficos aí, ó, de atividade. Basta você ativar no programa de saúde do seu telefone, você vai ver lá o registro dos movimentos. Né? Normalmente eles contam lá em número de passos o movimento de vocês, e aí vocês vão ver que existem padrões. Tem alguns softwares mais evoluídos que conseguem, inclusive, fazer, sabe o quê? Falar se você entrou nas fases mais profundas de sono e até diferenciar se o sono é REM ou não. Alguns aparelhos mais modernos aí conseguem, inclusive, fazer essa diferenciação. Bom, falando das bases fisiológicas do sono, fato é que a privação de sono, a gente já viu que tem consequências que são bastante sérias, que podem ser agudas ou crônicas para a nossa saúde e vão afetar o quê? O desempenho do indivíduo. Então podem afetar ali a sua capacidade de ficar em vigília, atrapalhar a sua pressão arterial, pode atrapalhar a sua capacidade de responder de forma motora, de responder no sistema nervoso autonômico, prejudicam aí a sua imunidade, a concentração, velocidade de execução de tarefas, aumenta o número de erros, vou falar disso daqui a pouco, e também a irritabilidade. Quem não dorme é uma pessoa que está irritada, pessoal. É uma pessoa que, veja bem, sente dor, não fixa a memória e está irritada. Então volto ali naquele slide que eu mostrei agora há pouco para vocês, né? Dormir é com os fracos. Cara, essa frase é uma frase de quem fala isso é porque realmente não tem conhecimento de neurofisiologia do sono. Esse trabalho aí, feito pelo Van Dogen em 2003, traz importantes considerações para a gente. Vou me tirar aqui para vocês se concentrarem no gráfico. Vejam bem, temos lá então, né, dias de restrição de sono aqui, e temos aqui quantidade de erros que aconteceram. Eles fizeram lá um método de medir os erros. E aqui os dias de restrição de sono. Vamos pegar aqui pessoas, então, que estiveram dormindo 8 horas por dia, dormindo normal, verdinho aqui, ó, tá bom? Normal para quem tem um padrão de 8 horas, como a gente já falou, não é? Essas pessoas, pessoal, ao passar dos dias, né, o número de erros muito baixo aqui, né? Muito baixo. Vejam aqui, ó. Agora vejam aqui, vamos comparar com quem ali dormia 6 horas por noite, né, de sono, já com alguma restrição. Vejam como que o número de erros começa a aumentar com a restrição ali de 2, 3, ali 4 dias de sono. Quando isso vai aumentando, olha como é que vai aumentando aqui o número de erros, né? 4 horas de sono aumenta ainda mais. Olha aqui, ó, com 5 dias, a chance de errar está lá para cima. E quem não dorme, hein? Vamos prestar atenção. Quem não dorme, olha lá, já aqui no primeiro, segundo dia, a chance de errar está onde? Está lá em cima. E isso tudo tem muita relação com aquilo que a gente está falando sobre o aprendizado, a atividade, a nossa capacidade de concentração, de realizar tarefas. Então vejam como que o sono tem um importante papel aí na nossa vida, não só na vigília adequada, mas para evitar que a gente venha a ter erros. Lembrando que profissionais da saúde, eles estão lidando com a vida. Então, errar para um profissional de saúde pode significar a consequência de um efeito em uma vida humana. Bom, outros estudos mostram que o aumento do risco de acidentes e erros ele começa a acontecer com 9 horas de vigília. Ou seja, passou de 9 horas acordado, você começa a aumentar a chance de errar. Essa chance de erro dobra a partir das 12 horas que você está acordado e triplica com 14 horas aí de trabalho, estudo, 14 horas que você está fazendo ali alguma atividade. Sei que todos vocês aí devem ter visto as séries médicas, essa aqui é mais do meu tempo, né, do tempo de vocês, provavelmente deve ser essa aí, Grey's Anatomy, né, mas aquelas coisas que vocês veem lá, de todo mundo muito bonitinho, muito arrumadinho, tudo certinho, cabelo arrumado e tal.
ali é série de televisão, tá, pessoal? A realidade, às vezes, é muito dura pra gente, né? 12 horas de trabalho, 24 horas de trabalho, às vezes até mais, e acabam gerando aí consequências pra gente, porque quando você começa a passar, né, disso aqui, né, hoje a gente tem leis, inclusive, que proíbem extensão aí de plantões por mais do que 14 horas. Você pode fazer 2 horas a mais, ali, mais do que isso não, porque a chance de erro começa a acontecer, começa a dobrar ali a partir daquelas 12 horas. Esse estudo aí é um estudo bastante interessante, porque ele comparou a performance dos indivíduos que estão acordados durante muito tempo com indivíduos que estão bêbados. Sim, pasmem. Pessoas que estão acordadas durante muito tempo têm um comportamento muito semelhante, sabe com o quê? Com pessoas que beberam, bebida alcoólica mesmo, né? O Powell mostrou isso aí pra gente, e vejam aí alguns gráficos, né, que ele mostrou, né? A chance de erro aumentando a partir das 17 horas ali de vigília, e 23 horas acordado, né, equivalia a quem tinha tomado ali 8 cervejas. Então, na próxima vez que você ficar muito tempo acordado e você pensar assim, nossa, eu tô bêbado de sono. Tá, você tá bêbado de sono, sim. Então, o que você tem que fazer? Depois de tudo isso que a gente conversou, ir dormir. Vai dormir, senão aquela musiquinha do pianinho vai tocar, hein? Hello, everyone. We in North Africa Congress want to thank all the doctors in the world who are working hard and taking care of everyone. But remember, stay at home or dance with us. Bom, falando aí dos distúrbios de sono, né? A insônia, que a gente começou a falar um pouco mais aí no início, a apneia do sono, né? A apneia do sono muitas vezes causada por problemas respiratórios, da forma como a passagem do ar ali tem, a estrutura anatômica e funcional dessas pessoas, da garganta dessas pessoas, aí, das vias aéreas dessas pessoas. Vou mostrar para vocês daqui a pouco sobre isso aí. Às vezes pode precisar de um tratamento multiprofissional com fisioterapeuta, com médico, com fonoaudiólogo, né? A narcolepsia, são ataques repetidos de sono. A pessoa está aqui acordada, de repente, dorme. Ela não consegue controlar. Então, isso aqui tem um motivo. Daqui a pouco eu vou mostrar o circuito para vocês aqui. Vou falar da orexina, o que acontece, né? Vocês vão ver sobre isso daqui. Sonambulismo, né? A pessoa que está dormindo ali à noite e levanta da cama, vai fazer as coisas, depois volta a dormir, depois não se recorda de nada. Muito comum aí o bruxismo, né? E o bruxismo acontece na articulação temporomandibular, que normalmente durante o dia a gente inibe esse movimento motor aqui da articulação temporomandibular, mas à noite, quando a gente tem um relaxamento, né, da maior parte dos músculos, se a articulação temporomandibular estiver ali muito tensa durante o dia, o que a pessoa começa a fazer? Ela começa a contrair e não consegue mais modular aquela relação. Então, por isso que tem gente que à noite tem o bruxismo e morde tão forte a boca, morde ali tão forte os dentes, que muita gente tem que usar uma plaquinha para poder dormir, sobre a pena e sobre o risco de acabar quebrando aí um dente, tá bom? Bom, distúrbios dos sonos, né? Vejam bem, falamos sobre irritação, falamos aí sobre falta de fixação de memória, dor no corpo, quadros de depressão, ansiedade. Existem causas aí que podem ser causas por alteração neurológicas, mas também podem ser causas provocadas aí por dor, por outros problemas psíquicos, desordens aí financeiras, relacionamentos conflituosos, pessoais conflituosos, abuso de substâncias, bebida alcoólica inclusive, que podem gerar repercussão aí toda no sono. Vou aproveitar aqui e falar para vocês sobre a apneia do sono, né? E para explicar um pouquinho disso, a gente vai falar aqui sobre a classificação de Mallampati, que é uma classificação que vai lá de 1 a 4. Se vocês olharem essas bocas aqui, vocês estão vendo que aqui, olha, eu consigo chegar aqui à úvula e consigo ver a via aérea. Dá para te enxergar ali a via aérea, né? Aqui a classe 2, veja como é que diminui esse espaço.
A classe 3, você vê só um pouquinho. A classe 4 não vê nada, está obstruído. Essa pessoa aqui, essa pessoa classe 4, sabe o que acontece com ela? Ela vai dormir e o ar tem dificuldade de passar para ela respirar. E na hora que ela tem dificuldade de respirar, ela vai ter que, muitas vezes, abrir a boca e muitas vezes essa passagem ali que está comprometida vai fazer barulho, vai fazer um ronco. Vocês imaginem agora dormir de lado de uma companheira ou companheiro que ronca. O que acontece com essa pessoa que não ronca e precisa dormir para trabalhar no dia seguinte? Provavelmente ela vai ter bastante dificuldade para aprofundar naquelas fases de sono, fases 3 e 4 lá, do sono não REM, não vai entrar em sono REM. Passado alguns dias, essa pessoa vai começar a sentir os efeitos de noites de sono mal dormidas. E sim, muitas vezes o ronco, muitas vezes situações como essa, acabam separando aí casais, quer seja de cama, quer seja separação de verdade mesmo. Porque vai passando o tempo, a irritação vai aumentando daquela pessoa que não dorme. É importante dizer que existe possibilidade de tratamento para isso, tá? Para quem tem essas obstruções aqui, tem um aparelhinho que chama CPAP, né, que a pessoa coloca, daí ela para de roncar, dorme bem. Mas lembrem-se que pessoas que roncam podem ter um quadro que se chama apneia do sono, que é durante a noite a pessoa para de respirar. E se ela para de respirar, o que acontece é que você pode ter uma baixa de oxigenação, levando aí a um sofrimento por hipóxia cerebral. É sério essa questão, ela tem que ser olhada com bastante carinho. Todo mundo que ronca tem que fazer o exame de polissonografia para poder verificar se está tendo problemas durante o sono, se aquelas fases do sono estão acontecendo e se está tendo algum problema de oxigenação. Estamos em tempos de Covid-19, né? Então vocês imaginem uma pessoa, por exemplo, que tem alteração aqui, ó, por exemplo, uma Mallampati 3 e 4, e evolui com um quadro mais grave e precisa da intubação orotraqueal. E às vezes é difícil intubar essas pessoas, porque você tem que pegar o laringoscópio, olhar pertinho e passar o tubo, né? E o laringoscópio é um aparelho que você coloca na boca da pessoa, você chega pertinho, olha, e daí você passa o tubo. Qual é o problema disso em tempos aí de Covid-19? Primeiro, você aproxima aí o profissional de saúde, no caso é o médico que faz o procedimento de intubação orotraqueal. Você aproxima ele da boca da pessoa, daquele que está com Covid-19, ou seja, carga viral alta, então tem grande chance dessa pessoa contaminar. Daí a importância de utilização daquelas máscaras tipo escudo, né, os face shields, para evitar que projeções venham aí no rosto do médico. E também, é claro, tem que usar, que a face shield é uma proteção adicional, tem que usar a máscara, se for fazer muito perto, esses procedimentos a N95, mas, pensando nisso tudo, um dos projetos que a gente está desenvolvendo e está fazendo é o chamado videolaringoscópio. Então, olha lá, se vocês observarem ali, né, eu estou ali testando um videolaringoscópio, um protótipo aí que a gente está desenvolvendo. Vejam lá, já vi a via aérea, olha lá, já passei o tubo, né? Então, um procedimento feito aí bem rápido, né? Vocês reparem que eu estou distante, vou colocar de novo para vocês verem, né? Eu estou distante aqui da boca do paciente, olha lá, já achei onde é que está, né? A minha via aérea está ali, ó, olha lá. Eu não preciso chegar para olhar, passei o tubo, já entubei a pessoa. Então, o videolaringoscópio é uma possível solução aí para ajudar a afastar a pessoa, o médico que está entubando, da boca daquele que está contaminado, usando o face shield melhor ainda, e além de afastar, você ainda tem uma intubação, um procedimento de intubação muito rápido. Esse aparelho é muito caro para tentar, né, se comprar, ordem de 14, 15 mil reais, e a gente desenvolveu um protótipo, né? Esse teste foi lá no laboratório de simulação realística da faculdade. Esse protótipo aí, para vocês terem ideia, o custo dele é em torno de 50 a 60 reais. Então isso aí pode possibilitar uma efetiva ajuda. A gente está tentando produzir isso aí para doação para os colegas médicos aí, e médicas. Olha só esse paciente então aí, se vocês olharem lá na boca dele, qual Mallampati que vocês classificariam? Olha aí com atenção, o que vocês acham? Talvez aí um Mallampati 3, né? E esse aí? Qual Mallampati vocês classificariam esse aí? Né? Talvez 1,
2. Mas vejam a diferença desse primeiro que eu estou mostrando aqui para vocês. Olha lá, quase vocês não conseguem ver, né, a passagem da via aérea. E ali, ó, neste daqui, vocês estão vendo que conseguem ver a via aérea. Bom, pessoal, então, fadiga, cansaço, ardência nos olhos, irritabilidade, ansiedades, fobias, incapacidade de concentrar, dificuldade de atenção e memória, mal-estar, sonolência, tudo isso aí pode ser causado por distúrbio do sono. Vários desenhos animados ilustraram para a gente os personagens aí que estão ali com problema para dormir, como é que eles ficam, né? Para a gente, então, agora prosseguir nesse entendimento, eu gostaria de falar um pouco sobre a orexina, que foi descoberta em 1998. Eu vou falar aqui dessa imagem agora, eu vou me tirar aqui para vocês se concentrarem nela, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando aqui com vocês, tá certo? Vamos lá. Então, para uma melhor compreensão dos distúrbios do sono, é importante a gente compreender um pouco mais sobre essa relação da orexina. A orexina, ela é um neuropeptídeo que foi descoberto em 1998. E alguns autores podem dar o nome da orexina de hipocretina. Isso aconteceu porque 2 grupos de pesquisadores descobriram ao mesmo tempo este neuropeptídeo. Vamos usar aqui o nome de orexina, né, como eu estou chamando aí desde o início da nossa aula, da nossa apresentação, e vamos tecer algumas considerações a respeito dela. A orexina, ela é produzida por um grupamento muito específico de neurônios da região do hipotálamo lateral. E é um grupamento muito específico mesmo, talvez aí da ordem de 50 a 100 mil neurônios produzindo essa substância. Isso quer dizer que se alguma coisa, se alguma doença, se alguma situação afetar esse grupamento de neurônio, nós teremos problema com a produção da orexina. E por que isso passa a ser um problema em se tratando de vigília, né, de ficar acordado? É porque a orexina ela vai se relacionar com todos os núcleos que nós estudamos já de ativação, né, do processo da vigília. Então vejam lá, ó, orexina relaciona aqui com o núcleo túbero-mamilar, onde tem o neurotransmissor histamina. Aqui é a área tegmentar ventral, onde o neurotransmissor é a dopamina. Aqui o núcleo da RAF, que é a serotonina. Aqui o locus cereus, que é a noradrenalina. Aqui em cima, olha, o núcleo pedúnculo pontino e aqui o braquial, ambos com a glutamina. E lá do lado de baixo aqui, ó, nós temos o núcleo do prosencéfalo basal, que a gente tem a acetilcolina e glutamato como os neurotransmissores de excitação, de ativação. Então vejam que a orexina ativa todos esses núcleos, assim como ativa o tálamo e ativando também aqui o córtex. Isso quer dizer que quando eu tenho orexina, tudo isso fica ativo, tudo isso fica excitado. E quando eu não tenho orexina, isso tudo aqui fica desativado. E é interessante porque, por exemplo, a narcolepsia, que é uma doença em que a pessoa ela não consegue se manter acordada, né? A pessoa está olhando para ela e de repente ela desliga, literalmente desliga na sua frente. Essa sonolência chamada de incontrolável, muitas vezes tem relação com doenças degenerativas dessa região do hipotálamo lateral, que acabam afetando então a produção da orexina. Pessoal, então é o seguinte, se eu ainda não te convenci, depois disso tudo aqui que eu falei sobre a importância de dormir, eu vou usar mais um argumento aqui agora, tá bom? Esse argumento vai ser baseado aqui na alteração da glicose. O que acontece quando a gente fica muito tempo acordado? Nossos tecidos ficam metabolicamente ativos, eles dependem de glicose para seu funcionamento, não é? Então a glicose nossa, ela vai cair, como vocês estão vendo ali. E aí teremos a alteração da grelina. E isso aqui vai gerar um feedback aqui, olha,
e vai excitar a produção de orexina. Então é um ciclo vicioso. O que significa isso? Se eu tenho baixa de glicose, né, eu vou estimular a orexina, vou ficar mais tempo acordado. Se eu fico mais tempo acordado, o que acontece? Né? Eu vou ter mais tempo para comer, vou ter mais tempo para alimentar. Baixos níveis de leptina, que é o hormônio do controle do apetite. Altos níveis de grelina, indutor de fome. Vai gerar perda de massa muscular. E sabe o que acontece? Esse autor aqui fez um trabalho com N de 12 mil pessoas. Ele observou que pessoas que não dormem direito engordam cerca de 5,5 a 6 quilos no primeiro ano e depois vão engordar 0,8 a 1,2 quilos do segundo ano em diante. Parei para fazer umas contas aqui agora. Vocês estão no primeiro ano, se não estão dormindo direito, vai engordar 5,5 a 6, até formar mais 5 anos, vezes ali 1,2 kg, 6 quilos. 12 quilos? É isso? Então, espero que esse seja um argumento aí, se eu não conseguir convencer até agora da importância do sono, esse aqui é mais um argumento importantíssimo, pessoal. As pessoas que não dormem acabam ganhando aí massa no corpo, massa gorda que eu estou dizendo, né? Tecido adiposo, perdendo massa muscular, além de tudo aquilo que a gente falou há pouco aí, né? Irritabilidade, alteração da memória, o aprendizado fica prejudicado. Então, como vocês podem perceber, o sono é muito mais importante que a gente imaginava, né? Estudos de privação de sono têm achados contraditórios, até porque fazer esses estudos não é muito simples em humanos. Normalmente os estudos são militares, pessoal, e foi feito no passado, porque por causa dos novos comitês de ética que vieram aí nas últimas décadas, né, não se faz estudo de privação de sono, por exemplo, em humanos, porque você não consegue aprovação em comitê de ética, eles não devem ser feitos, né? Então, em 1959, o Peter Tripp ele descobriu que com privação de sono você poderia ter psicose. Psicose é uma desconexão da realidade, pessoas podem desconectar da realidade. Mas o Randy Gardner, em 1964, falou que a privação de sono não teria problema nenhum. Você já sabe que tem vários problemas aí, mas ele não conseguiu encontrar aqui no trabalho dele uma situação de problema. E existe, se vocês procurarem aí na internet, vocês vão encontrar essa imagem aí, que são os chamados experimentos russos de privação de sono. E aí fala lá nesses experimentos que as pessoas ficaram zumbis e depois de alguns dias começaram a comer as outras, comer com a boca mesmo, comer as pessoas. Mas isso não passa de uma hoax, que são essas mentirinhas aí que se contam na internet. Na verdade, isso aí é uma mentirinha que se conta, isso aí não é verdade, esses experimentos russos aí. Mas, aqui sim, temos um experimento bastante importante para a gente poder falar, e eu vou aprofundar ele aqui agora um pouquinho com vocês. Existe um importante estudo sobre privação de sono que foi publicado em 2017 pelo Piver e Filler. Na verdade, eles analisaram a privação do sono REM. Só recapitulando, que o sonho REM ele vai ter aqueles sonhos narrativos, que a gente já falou, não é? E a fixação da memória, a formação e consolidação da memória, ela acontece no sono REM. Logo, se você não tem sono REM, será que você vai ter problema de fixação de memória? De lapsos? Falamos um pouco sobre isso aí em um dos slides pregressos, mas agora vamos falar sobre este experimento aqui, porque a memória tem relação direta com o hipocampo. Então, o que esses pesquisadores fizeram? Eles analisaram o sono REM de camundongos, como um grupo controle, camundongos normais, com outros geneticamente modificados, em que existia uma inibição do sistema GABA, dos neurotransmissores GABA. Então, se esses neurotransmissores estavam inibidos, seletivamente inibidos, estes camundongos aqui, eles não entravam em sono REM.
o que aconteceu foi que quando compararam esses camundongos que não tinham sono REM, apesar de ter sono normal não REM, eles não entravam no sono REM. Quando eles analisaram as ondas, os potenciais evocados do hipocampo dos camundongos normais com aqueles que não tinham sono REM, eles encontraram uma diferença importante desses potenciais e, através de testes clínicos com esses camundongos, verificaram uma importante redução do aprendizado e da consolidação da memória. Opa! Então quer dizer, pessoal, que o sono REM ele é fundamental para a fixação da memória, para o aprendizado. Então, aquele que quer aprender, quer guardar o que está aprendendo, quer guardar o que está estudando, uma das coisas que ele tem que fazer é dormir bem, incluindo aí ter bastante sonhos narrativos, porque se ele estiver tendo sonhos narrativos, significa que ele vai estar tendo o quê? O sono REM. Então, pessoal, vou falar para vocês sobre dois grandes acidentes que ocorreram na história da humanidade e que tem relação com a privação de sono. O primeiro deles foi o acidente de Chernobyl. Tá? Chernobyl era uma cidade na Ucrânia, que ficava na antiga União Soviética, e existia lá uma usina nuclear. Essa usina nuclear, ela estava lá iniciando alguns testes de fornecimento de energia. Na época, se eu não me engano, respondia cerca de 10 a 15% lá da energia. E existia lá um determinado reator que esse reator explodiu. E explodindo, né, essa imagem que vocês estão vendo aí, é um parque de diversão, ficava exatamente ao lado. Se vocês entrarem no Google Maps, vocês vão poder ver, eles podem colocar aí Chernobyl Power Plant, vocês vão ver aí né, pelo Google, vocês colocam aquele bonequinho do Google lá, dá para ver essas imagens, dá para caminhar inclusive lá na área. Né? Isso aqui é de um seriado da Netflix, um filme que foi feito aí, na verdade, da HBO, simulando, contando a história de Chernobyl. Essa aqui é a explosão do reator principal. Foi feito essa tenda para proteger que aqueles vapores radioativos continuassem saindo lá do reator que explodiu. Né? Isso aí aconteceu em 26 de 4 de 1986, causou 2.500 mortes imediatamente. E 10 anos depois, né, pessoas ainda estavam afetadas pelo que tinha acontecido. Toda a região ao redor ela foi bloqueada, né? Então tinha criação de gado, tinha plantação, foi tudo interrompido, viraram cidades desertas. Por isso que vocês veem aquelas imagens ali daquele parque de diversão, porque não pode chegar lá, né? Não pode chegar lá perto. Foi feita uma análise do motivo do acidente e aí uma equipe descobriu que o desastre foi provocado por erros humanos. Naquela madrugada que ocorreu o acidente, houve uma troca de equipes, a equipe estava entrando para poder fazer a análise lá do reator, deveria desligar uma chave. Mas, como eles estavam lá muitas horas acordados, eles não prestaram atenção que eles deveriam desligar aquela chave, o reator acabou hiperaquecendo e acabou acontecendo ali uma explosão. Então esse acidente ele é relacionado com a falha humana, lembrando lá da nossa teoria da neurofisiologia do sono, né? Indivíduos que não dormem direito têm mais chance de quê? De errar pelos motivos que vocês já sabem. E um outro acidente aí também, que foi bastante relevante, foi o acidente da Challenger. A Challenger foi um ônibus espacial lançado pelos Estados Unidos, com um projeto aí bastante ousado. Vamos ver o vídeo aí. Teacher in space, Ellison Onizuka, and payload specialist Greg Jarvis. Discovers a faulty fire detector on board the shuttle. Another hour's delay while it's replaced. 65 seconds into flight, NASA control orders Commander 73 Scobie segundos depois to que go foi to full lançada a Challenger, olha o que aconteceu.
Suddenly, an explosion. A nave, ela explodiu, matando ali os 7 astronautas, e em especial existia uma astronauta que é a Christy McAuliffe, e a Christy, ela era uma professora, e ela seria a primeira professora que iria dar uma aula do espaço. Então ela ficou em treinamento para ser essa primeira professora, e ela morreu nesse acidente, e ela era muito carismática. Então isso gerou muita comoção à época, né, pelo acidente que ocorreu, pelo propósito que ela ia fazer, né, de transmitir uma aula para crianças do espaço. Ela não conseguiu completar aí a missão por causa disso, e apenas em 1997 lançaram outro ônibus espacial com uma outra professora, que no caso era a substituta dela nessa missão, ou seja, se ela não tivesse embarcado, seria essa outra professora que teria embarcado. Aí essa professora transmitiu a aula em 1997, muitos anos depois desse acidente, que aconteceu em 28 de janeiro de 86, às 11 horas e 38 minutos, 73 segundos aí depois que a Challenger foi lançada. Uma comissão presidencial analisou e verificou que executivos que estavam na posição-chave deste lançamento, eles dormiram menos do que 2 horas na noite anterior e estavam trabalhando, né, desde 1 hora da manhã daquele dia em que o lançamento foi feito ali às 11h38. Então vejam, dormiram muito pouco, não descansaram, né? Vejam as questões envolvendo memória, né? E sabe-se lá como é que eles estavam também no período anterior. E aqui já estavam, pessoal, com muitas horas de vigília, e lembrando que isso aqui é um trabalho de máxima atenção possível. Então, 2 grandes acidentes aí que aconteceram, marcaram a história do mundo, da humanidade, né, e que tiveram relação com a falha humana e relação especificamente com o sono. Então, pessoal, chegamos ao nosso final da aula de Fisiologia do Sono. Eu espero que todos tenham aí tido bons momentos de aprendizado. Procurei fazer aí uma síntese de tudo que era importante para vocês saberem. Recebam o meu abraço virtual aí e até a próxima. Nossa senhora, deu tudo certo, graças a Deus. You consider things